Tá aberto? Olá, bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é quarta-feira, dia 1 ou dia 1º de fevereiro. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, os teus netos, bisnetos, bisavós, o genro, a nora. Deus abençoe todos na tua casa. Deus abençoe o teu cachorrinho, teu gatinho, todos os bichinhos domésticos, né, que você tem na tua casa sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe os teus vizinhos da frente, o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, agricultora, planta que você lançou no solo, que a terra não falte água na terra, nem o sol, que a tua produção seja excelente. Deus abençoe você que cria o gado, que cria o animal. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Deus abençoe a tua ferramenta de trabalho, Deus abençoe o teu caminhão, o ônibus, o trator, a máquina da tua empresa. Tudo que você tem seja abençoado em nome de Jesus, para que não quebre, para que não tenha defeito, para que seja uma bênção na tua vida, para que as coisas que você tem sejam geradores de bênção, geradores de alegria na tua família, na tua casa. Que Deus possa resplandecer a sua face sobre você hoje, nessa quarta-feira. Fui no barbeiro, cortei o cabelo, aí já estou com meu cabelo cortado. 2 semanas querendo cortar cabelo, não consegui, mas ontem deu certo, né? Eu consegui fazer isso, graças a Deus. Bom dia, Deus abençoe você, minha abelhinha, Deus abençoe você, patriota, Deus abençoe você, minha ovelha, Deus abençoe os meus amigos, Deus abençoe os meus cooperadores, aí você que ora por mim, que ora pelo nosso culto, ora pelo nosso ministério. Deus abençoe cada um de vocês e retribua, que Deus possa retribuir tudo que você tem feito por mim, pelo meu ministério, 1000 vezes na tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Muito legal, hoje está um céu de brigadeiro aqui, né? Um sol lindo, tá muito legal. Estamos bem tranquilo, um pouquinho atrasado, peço que você desculpe aí, mas, né, como você já sabe, quando eu viajo, né, quando eu volto de madrugada, demora um pouquinho mais para acordar, para tomar café e tal, eu acabo me atrasando. Então você que já é minha ovelhinha e já me conhece, já sabe, né? Dia depois do culto de terça-feira é mais demoradinho, mas tá bom, nós estamos aí. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia junto comigo aí, se você puder fazer o favor. Eu quero ler um texto aqui com você. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6 e no verso 45. Se você puder fazer o favor, espero que você esteja com a tua Bíblia aí junto comigo. Né? Camila Almeida, tudo bem? Janete Fernandes, Maria Isabel, Antônia Menezes, Cláudia Maria, Maria de Lourdes, Alice Povidaico, oi Alice, Lia Albuquerque, Hilda Mendes, Maria Oliveira, Mariloiva Machado de Souza, oi Maria de Lourdes Moreira, bom dia Noeli Schultz, Sandra Viana, irmã Sandra, Deus abençoe, um beijo para você, para a irmã Maria, Isabel Cristina, Ângela Mariotti, Deus abençoe. Nelly da Rosa, eu não consegui ler, irmã Ângela, que você não consegui ler teu recado aí. Raquel Schultz, Josefa Martins, Nelly da Rosa, Rita Matias, Deus abençoe. Gláucia Cruz, Deus abençoe. Maria das Graças, Marlene, né? Sônia, José Marcos, Deus abençoe vocês. Depois eu vou falar, ontem teve outro apagão no Paraguai, né? Ontem teve outro apagão no Paraguai, né? Paraguai inteiro, ontem ficou mais de 1 hora sem luz de novo, né? Eu recebi fotos aí de ovelhinhas nossas que moram no Paraguai. Uma grande movimentação nos céus do Paraguai ontem com aviões militares, helicópteros sobre a fronteira com o Brasil aí. Não sei o que está acontecendo, né? E o Paraguai teve um blackout ontem de novo em função de problemas das linhas de transmissão da Itaipu, né? Coisa lá tá complicada, né? Mas nós vamos falar disso de tarde aí, tá? Vamos falar de tarde. Hoje, agora nós vamos falar da Bíblia, Marcos capítulo 6, verso 45.
Abre aí, tá? Abre a tua Bíblia aí que nós vamos conversar aí. Não esqueçam, gente, dia 25 de fevereiro a gente tem batismo aqui em Guaratuba, tá? Você que quiser participar, quiser batizar-se aqui em Guaratuba com o pastor Sandro, nesse primeiro batismo do ano, tá bom? Primeiro batismo do ano, converse com as nossas administradoras e faça a sua inscrição. Já tem bastante gente inscrita para o batismo aí no dia 25 de fevereiro, que é um sábado, tá? Sábado, tá bom? Eita Maria de Lourdes, tem bastante gente sonhando com isso, né? Sonhando com guerra, com aviões, né? Tem bastante gente tendo esse tipo de sonho aí, né? É pertinente o assunto, então a gente pode falar, né? Eu tenho recebido aí várias mensagens de pessoas que têm tido sonhos e acordam de noite aí bem assustados com guerra no Brasil, né? E com aviões de guerra, com tanques de guerra, bastante gente, não é pouca não, né? Só essa semana, a gente está na quarta-feira, eu acho que mais 5 pessoas já mandaram mensagem para mim aí que tiveram sonhos, né? Assim, né? Nesse sentido, tá bom? Temos que orar, né? Vamos orar aí para que dê tudo certo, né? Vamos estar orando todo mundo como igreja, né? Dulce, tô cabelo padrão aí, né? Senão ser escrito aí, né? Meu cabelo do pastor é padrão aí. Aliás, daqui pra frente eu vou cortar meu cabelo só assim, né? Padrão. A máquina. Né? Entendeu? Então vamos caminhando aí, né? Tem bastante gente tendo sonhos aí com guerra, com bastante coisa aí. Vamos orar, né? Nossa função é orar. Vocês já encontraram o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45? Já acharam? Posso ler aí? Vamos lá? Alessandra. Alessandra Vidal. Bom dia. Irilda Silva, Elisa Caifa. Olá. Verônica Ziebel, Maria Alice Oliveira, Juliana Siqueira, Maurício Bochembúzio. Olha aí, ó. Irmão. O pau vai torar aí. Vamos lá, eu vou ler o texto, ó. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-se fatigar a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E percorreram toda a terra ao redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Que lindo, né? Vamos orar? Feche seus olhinhos aí para a gente orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos ensine hoje, de uma maneira simples, a tua mensagem, para que todos nós possamos entender, para que todos nós possamos compreender a tua palavra, e assim, Senhor, sejamos transformados pela pregação do teu Evangelho. Abre os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e o nosso entendimento para que nós compreendamos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. A gente tem um texto aqui que retrata a vida, o cotidiano de Jesus, né? O cotidiano dele.
A gente vê a primeira multiplicação de pães e peixes. E depois disso, Jesus sobe o monte para orar e os irmãos sobem no barco e vão atravessar o mar, né? Que não, na verdade não é um mar, né? É um lago, mas de grande que é como se fosse um mar. E é salgado, né? E Jesus então vem de madrugada. Desculpa, gente. Vem de madrugada. Jesus vem vindo ali de madrugada e quer passar por eles sem que seja percebido. Porém, eles veem Jesus, porque tem uma tempestade grande ali no mar e eles estão com bastante dificuldade. E ao que eles veem, tá tudo bem, sim, Miriam Robles. E ao que eles veem, quando eles veem Jesus, eles começam a gritar. Por quê? Porque é de noite, de madrugada, eles estão no meio do mar, está uma tempestade. Oi, Giovanni, bom dia. E eles ali estão apavorados, né? Porque eles não conseguem identificar Jesus. Eles não conseguem ver que era Jesus. Entendeu? Bom dia, Sérgio Cavalcante. Eles não conseguem identificar ali que é de fato Jesus. E eu vou dizer para você, sem querer ser clichêzão, né? Não é minha intenção. Mas quantas vezes as coisas acontecem ao nosso redor e a gente não percebe que é Jesus? Né? Quantas vezes no meio da tempestade da nossa vida nós fomos visitados pelo anjo do Senhor e a gente não percebeu? Nós vimos as coisas se resolverem como num passe de mágica, como uma coisa sobrenatural, extraordinária, e a gente achou que foi sorte. Esses dias até eu falei para alguém sobre isso. Tinha um adesivo num carro dizendo assim: não foi sorte, foi Jesus. Eu quero dizer para você que a sorte existe. Luiz Maria, Deus abençoe. A sorte existe. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Então Deus altera a tua sorte. Entendeu? Deus muda a tua sorte, irmão. Deus muda a tua sorte. Deus pode mudar a tua história. Jó passava pelos dias maus, esperando pelos bons. Viveu os bons e depois os maus. Mas o Senhor, no meio dos dias maus, Ele pode mudar a tua sorte. Entendeu? Deus pode mudar a tua sorte. Você está no meio de uma tempestade e de repente Jesus resolve vir e cessar a tempestade. Por que não? Por que não? Eu queria que você pensasse nisso. Porque Jesus, irmão, Ele pode intervir na tua vida. Tem muita gente que acha que Ele não faz isso, mas eu acho que Ele faz. Jesus pode intervir na tua vida. Tá travando o YouTube, né, filha? A internet, será? Jesus pode intervir na tua vida. Tá normal, tá bom. Jesus pode intervir na tua vida no momento de dificuldade. Entendeu? No momento de uma enfermidade. Eu me lembro do dia que eu fiz a minha cirurgia, por exemplo, que eu fiz a cirurgia bariátrica. Foi a primeira vez que eu vi o anjo do Senhor. Eu não posso dizer para você que foi o anjo, que foi Jesus, porque eu não sei. Porque foi uma pessoa diferente que eu vi no hospital. Eu vi uma pessoa diferente. Sabe, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu tinha quase 150 quilos, né? Apesar de hoje a galera dizer que eu tô com cara de gordo ainda, né? Eu tô. Mas tá bom. Deus falou pra mim assim que eu precisava fazer a cirurgia, diminuir meu peso, para que eu tivesse saúde,
para que eu pudesse cumprir aquela obra que Deus tinha para minha vida, e por isso eu precisava fazer a cirurgia. Foi Jesus que falou isso para mim, e que Ele ia me dar a cirurgia, e Ele me deu, eu não paguei nada para fazer, eu ganhei. Fiz pelo SUS, né? E quando eu estava no hospital, um hospital muito grande, aqui perto de Curitiba, na sala cirúrgica, eu contei, e tinha mais de 12, como é que eu vou dizer, baias, dentro de uma sala gigante, toda pintada de azul, toda ela, azul, não era branca, era azul, um azul bem clarinho. 12, como se fossem salinhas fechadas por cortinas grandes, médicos operando, tinha 12 pessoas sendo operadas ao mesmo tempo, na sala de cirurgia, muito grande, um hospital muito grande. E quando eu entrei para ser operado, de mão dada com uma enfermeira, ela me levou, eu fui passando por um corredor e eu fui olhando para a direita e para a esquerda, e tinham pessoas sendo operadas na direita e na esquerda, na direita e na esquerda. A minha é a última, lá no final. Tinha uma maca, né, todos nas macas ali. E quando eu sentei na maca conversando não com o médico, mas com a anestesista, era uma moça de aparência oriental, né? A moça que era anestesista, ela conversando comigo. E eu fiquei sentado, né? E ela então mexendo na minha coluna atrás, e a gente conversando, bem tranquilo. E ela disse: olha, agora eu vou começar a aplicar a cirurgia e você vai dormir. Eu falei: beleza. E ela falou: então deita. E quando eu deitei na maca, a luz que tem dentro da sala cirúrgica parece uma luz de xenon do carro, aquela luz branca, mas ela parece ser azul na verdade, mas ela é branca, né? Uma luz assim, é um lugar muito bonito, sabe? Muito bonito. Eu achei um lugar muito legal, incrível na verdade, eu achei aquilo, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma cirurgia num hospital grande assim, né? Angelina Caron, irmão, hospital onde eu operei, Angelina Caron. E quando eu deitei, eu ainda estava acordado, eu não tinha recebido anestesia ainda, estava no processo. Eu vi um homem com um jaleco de médico azul, mas ele era muito alto, porque a cabeça dele vinha perto do teto, devia ter uns, sei lá, uns 4 metros de altura, talvez aquele teto, talvez mais que isso. É bem alto, é muito grande lá o lugar. E eu vi ele vindo, e o rosto dele era uma coisa diferente, porque o único lugar que eu vejo uma relação bíblica que me traz algo parecido com o que eu vi é o livro de Apocalipse, quando João fala sobre Jesus, que ele encontra Jesus lá no céu, né? Que ele vê Jesus lá no céu. E a Bíblia diz que ele vê o Senhor e o seu rosto era como o rosto do sol, um metal polido, com uma luz. Você não vê uma característica humana, entendeu? Não tem olhos, nariz, não. É como se fosse uma chapa de metal que brilha muito, que tem uma coloração branca. É uma coisa diferente, irmão, sabe? Uma coisa muito diferente. E ele veio andando na minha direção. Ele entrou no corredor, eu vi ele entrar no hospital, assim, ele veio andando na minha direção, e ele veio aonde eu estava. Mas ele tinha, né, todo o corpo, braços, mãos, tudo, né? Só o rosto dele que eu não conseguia ver. Eu olhava, era uma luz, eu não conseguia ver uma definição, uma característica, nada. E ele vinha do meu lado e falava comigo. E ele dizia assim: filho, escuta só. Ele dizia assim: filho, eu te trouxe aqui e eu vou cuidar de você. E ele pôs a mão assim em cima de mim, assim.
Ele veio, pôs a mão em cima de mim e eu fui apagando. Pum. Quando eu acordei, eu estava na UTI já no outro dia. Fiquei um dia na UTI, depois da cirurgia normal, né? Você ficar. Eu vou dizer pra você que as pessoas perguntaram pra mim como foi a cirurgia. Eu falei, eu não sei, nem vi. Não vi, irmão. Eu não tive dor, eu nunca tive dor. Né? E o anjo do Senhor, talvez seja uma teofania, né? Seja o próprio Senhor, eu não sei, né? Mas vamos dizer que tenha sido o anjo do Senhor que veio ali, que conduziu as mãos do médico e tal. A cicatriz da minha cirurgia depois. O médico falava, nossa, mas a cicatriz ficou muito boa. Parece que foi um cirurgião plástico que fez. Então eu entendo quando esses caras, quando os apóstolos, eu fico pensando, você vê o anjo do Senhor ou o próprio Senhor à noite, você no meio do mar, no meio da tempestade, e de repente você vê aquele cara, né? E eu gosto de falar assim, não é uma falta de respeito, mas é porque eu quero que você entenda que Jesus é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu quero que você aprenda isso, você precisa aprender isso. Né? Ele é Deus, mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Eu queria que você entendesse isso. E quando ele vem e ele passa próximo do barco, você imagina de noite, você imagina no meio da tempestade, de madrugada, né, Sandra Teske, bom dia. Esse ser, essa luz, você já imaginou de noite o que os caras viram? Eu tô te contando isso porque eu quero que, às vezes, a gente olha isso aqui e a gente pensa, nossa, mas Jesus era um cara normal, uma pessoa normal, então por que eles ficaram assustados? Cara, você não tem noção. Quando você vê Jesus, quando você vê o anjo do Senhor e ele vem na sua forma espiritual, não humana, é algo que não tem como você explicar. Seria aterrador a palavra. Você fica aterrorizado. Imagina a situação, irmão. Alguém enorme, 4 metros, 5 metros de altura, um ser gigante com uma luz. É algo assim que se você não tiver muito alicerçado na tua fé, convicção de fé de que de fato é o Senhor. Eu entendo eles, quando a Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Eu entendo. Oi, Silas. Eu entendo isso. E eu queria passar esse sentimento para você. Por isso eu estou te falando dessa maneira. Entendeu? Eu queria passar isso para você. Eu queria que você sentisse o que eu senti, que você visse o que eu vi, para que você pudesse entender a Bíblia melhor. Essa é a minha intenção. Por isso eu estou te contando detalhes das coisas que eu vi, que eu ouvi, né? Então, eu queria que você entendesse o que os caras passaram, porque senão você não consegue entender a Bíblia adequadamente. Que a imagem de Deus numa situação dessa, ela é algo que se você não tiver ali, você pode ficar com medo, aterrorizado, porque você já pensou ver um anjo de Deus? Ver um anjo do Senhor descendo, passando, é algo assim incrível, né? Então, não é assim como você, por exemplo, né, tem alguns filmes aí de Hollywood que falam sobre Deus e tal, que até alguns personagens, né, encarnaram essa posição, e eu acho até legal que o cara vem, um filme que eu vi, por exemplo, era Morgan Freeman, né, que fez o papel de Deus e tal, e ele descia, conversava, sentava do lado e tal. Eu nunca vi Deus assim, como uma pessoa normal do meu tamanho. Não, eu nunca vi.
Nunca vi. Eu já vi os anjos do Senhor, eu já vi eles. E quem tem a visão espiritual aberta sabe o que eu estou falando, porque já viu também. Assim como eu já vi o diabo, assim como eu já vi os demônios, eu já vi. Entendeu? Então, você ter essa convicção, muitas vezes você precisa ser como o Tomé. Você precisa ver para que você possa crer. Mas a Bíblia diz que você será bendito se você crer sem que você veja. Mas creia. Mas um dia você pode ter uma experiência dessa. Uma experiência sobrenatural, uma experiência além da compreensão humana. Então muitas vezes a gente não vai entender isso. Muitas vezes a gente não vai conseguir compreender, porque é uma coisa muito além da nossa compreensão humana. O nosso cérebro, ele vive na razão humana. A gente respeita as leis da física, da química, mas no mundo espiritual não é assim. É diferente. Você imagina, você olha para um demônio, você pensa aqui comigo, você olha para um demônio que é um troço horroroso, desgraçado de feio, né? E quando o demônio vê o anjo chegando, o demônio corre, foge de medo do anjo. Você já pensou nisso? O demônio vaza, irmão, ele foge. Que ele sabe quando o anjo desce. Eu me lembro uma vez, o Espírito Santo está fazendo eu lembrar aqui, vou te contar. Eu não era crente ainda. Eu era católico. E eu fui numa moça que recebia uma entidade espírita para fazer um tratamento de saúde. E eu acredito que muitos de vocês já devem ter ido numa benzedeira, né? Uma moça que benze você e tal. E uma vez eu tive uma experiência, eu nunca mais esqueci isso. Eu era jovem. E o meu pai era espírita, kardecista, eu já falei isso para vocês. A minha mãe umbandista, eu já falei isso para vocês também. E eu fui numa moça. E a moça que rezava pela gente ali e tal, tinha um problema de saúde. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas talvez uns 22, 23, eu acho, eu não sei, mais ou menos isso. Ela estava sentada e ela era pequenininha, devia ter 1,50 m, uma moça bem pequenininha. E eu vim caminhando naquela sala, entrei, sentei do lado dela, ela olhou para mim assim nos meus olhos. Ela olhou para o meu lado direito, eu lembro como se fosse hoje. Olhou para o meu lado direito, que eu não via ninguém. Eu não via ninguém. Ela olhou para o meu lado direito assim e fez assim, ó. Eu comecei a rir, né? Eu falei, o que você está olhando aí? Eu olhei para o lado, fiz assim, não via nada. E ela fez assim. Ela falou, o homem de branco que está do teu lado, ele é tão grande que ele só a parte da cintura para baixo que está dentro da casa. Da cintura para cima, olha o que ela falou. Da cintura para cima, ele está para cima do telhado, de tão grande é o homem de branco que está do teu lado que cuida de você. Irmão. A Bíblia diz, de tão grande, irmão, que era o anjo do Senhor que estava do meu lado. Eu não via ele, mas ela, que tinha visão espiritual aberta, porque o nosso Deus é espírito, os anjos do Senhor são espíritos, e você precisa entender e aprender isso. Ele estava ali à minha direita, ao meu lado, andando comigo, me guardando, cuidando, mesmo quando eu não conhecia Jesus. Hoje em dia, agora não, mas algum tempo atrás, porque eu não tenho mais tempo, porque eu trabalho muito, eu não consigo sair para caminhar mais. Mas antigamente eu caminhava bastante aqui na minha cidade de Guaratuba, né? Não conseguia correr ainda, mas eu caminhava bastante.
Eu tenho vários amigos aqui que são espíritas, que são umbandistas até. E um desses, o Mário, que a gente chama ele de negão, ele é um queridão. Ele tem um centro de umbanda. E sempre eu passava na frente da casa dele, aqui Guaratuba é uma cidade pequena. Então as pessoas se cumprimentam nos portões, se conhecem. E eu passando, caminhando, gritei, Mário! Eu sempre brinco, né? Bom dia! Ele lá na casa dele, ele falou, ô homem dos anjos! Aqui o pessoal espírita me chama assim, o homem dos anjos, sabia disso? Irmão. Aqui na minha cidade, o pessoal, os espíritas, o candomblessista, que eu me dou com irmão, eu não trato ninguém mal, trato todo mundo muito bem, passo, converso, pego na mão, se eu puder dar abraço, dou, todo mundo, dependente da sua religião, eu sou assim. E ele gritou, o homem dos anjos, eu dou risada. Ele falou assim, ó, você fez a curva aqui, pastor Sandro, e os anjos que estão andando atrás de você estão fazendo a curva lá ainda, ó, de tanto anjo que tem andando do teu lado, meu Deus do céu, ele falava. Então quem tem a visão espiritual aberta, quem vê as coisas, sabe quem você é. Sabe quem você é. Os crentes podem não te dar valor, porque eles são os carnais. A maioria deles é carnal. Mas os caras que são espirituais, independente deles ainda não terem conhecido Jesus como eu conheço, como você conhece, eles têm a visão espiritual aberta. Por isso que eu falo aqui sempre para você que o diabo, irmão, ele conhece você, ele sabe quem você é. Entendeu? O diabo, ele sabe quem você é, irmão. Você pode ter certeza disso. Porque ele vê quem está com você. Ele sabe quem anda com você. Ele sabe quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor. O demônio sabe quem é você. Entendeu? Não ache você que no mundo espiritual você passa desapercebido. Não passa. Por isso eu falo aqui para você que você é um alvo preferencial de Satanás. Porque Satanás sabe exatamente quem é você. As pessoas podem não te dar valor na igreja, as ovelhinhas aí, a maioria das ovelhas não dá honra para o seu pastor, não dá. A maioria, isso é uma verdade. Pastor jejua, ora, e eu não estou falando de mim, não, estou falando de vocês que estão aí, né? De vocês. E as ovelhas não dão honra, não vai na igreja, não ajuda, não faz nada, e o cara está correndo, mas o diabo sabe exatamente quem é você, irmão. Entendeu? Sabe exatamente quem é você. O diabo conhece o homem que jejua, e quando eu falo homem, isso eu já falei para você, é sentido universal, homem e mulher, não vou ficar falando de gênero aqui. O diabo sabe quem ora, sabe quem jejua, sabe quem tem comunhão com Deus. Por isso que você tem autoridade. E quando você fala, Satanás, vaza, ele... E tem outros que falam, diabo, sai, ele fala, não saio. Eu já vi situações em que o cara foi expulsar um demônio e chegou, Satanás, em nome de Jesus, sai. O diabo olhar para a cara dele, a pessoa que está possuída por um demônio, olhar para a cara daquele pastor e dizer, rapaz, quem você pensa que é para vir me dar ordem? Eu te conheço. Tá entendendo aí o teor da nossa conversa? Hoje tá diferente, né? Irmã Lúcia Alberti. Hoje o teor da conversa aqui tá diferente. Quando eu congregava nas Assembleias de Deus, na igreja em que eu congregava, aconteceu o que eu vou te contar. Eu congregava. No culto de Santa Ceia, manifestou um demônio na porta da igreja, numa irmã nova que tinha começado a congregar na igreja fazia pouco tempo. E manifestou na porta, irmão, e Deus, você sabe que culto de Santa Ceia na Assembleia de Deus é uma festa, todo mundo chique, as irmãs cheias com as bolsas, linda, né, aquela coisa. A igreja muito grande, muita gente, né,
Pegaram a irmã, todos os irmãos, levaram pra garagem para expulsar o demônio. Aí chega lá, sai, não saio, sai, não saio. Veio um presbítero, sai em nome de Jesus, não saio. Veio outro, sai em nome de Jesus, não saio. Aí foi o meu, na época era o meu pastor, foi lá. Ele foi lá, cheio de autoridade, pôs a mão na cabeça daquela mulher e disse: Satanás, em nome de Jesus, sai. Ontem mais de 50 testemunhos do que eu estou te falando. O diabo olhou na cara do cara que era o meu pastor e disse assim: você, hipócrita, vem aqui querer me expulsar. Quem você pensa que é? Assim, irmão, estou falando para você diante de Deus. O cara que era o meu pastor, eu era novinho, novo convertido. Eu vi isso, eu presenciei isso. Sabe o que eles fizeram? Eles tiveram que chamar o SAMU. E o SAMU deu uma injeção na irmã, colocou numa camisa de força, de louco, dizendo que ela tinha tido uma crise. E ela foi internada. E eles não conseguiram tirar o demônio dela. Ninguém daquela igreja Assembleia de Deus que eu congregava. Eu vi isso. Eu era novinho. Era um cooperador, a gente chama na Assembleia de Deus. Não é nem um obreiro ainda, é um pré-obreiro. Eu vi tudo isso. Aqueles presbíteros cheios de pompa, ternão. Sai, demônio! Não saio. Ele falava: eu não saio. Você não tem autoridade. O diabo na frente de todo mundo, irmão. Os caras levaram para a garagem para o diabo não envergonhar eles na frente de toda a igreja. Eu vi isso que eu estou te contando com os meus olhos. Entendeu? Eu vi isso com os meus olhos que eu estou te contando. E vou dizer para você, irmão. Se você não tiver uma vida com Deus, se você não tiver uma vida no altar de Deus, estou falando aqui com os obreiros, com os pastores, com as pastoras, missionários, diáconos, você que é pregador aí, irmão, se tem demônio que só sai com jejum e oração. Se não jejua, como é que vai sair o diabo? Como é que vai sair? Então você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa ter uma vida com o Senhor. Você precisa ter uma vida de santidade. Não adianta as pessoas, você olhar para mim e dizer assim: nossa, o pastor Sandro é um homem de Deus. Sandro, eu tenho uma amante aqui, amante ali, engano você, roubo o teu dinheiro, o diabo tá vendo o que eu tô fazendo. Aí a hora que eu sair para expulsar o demônio, você acha que o demônio vai sair? Ele vai olhar para mim e dar risada na minha cara e falar: ô rapaz, você é cheio de diamante aí roubando todo mundo, vai querer dar ordem para mim? Sai fora. Entendeu? É isso que acontece. Agora, se eu tenho uma vida de santidade, irmão, eu sou o crente do pé torto, você é o crente do pé torto. A hora que eu olhar para ele, ele já vai temer já, porque ele não é eu, é quem está comigo. Entendeu? Não é eu, irmão. É quem está comigo. Quando o diabo olhar para você, ele vai ver quem está com você. Ele vai ver a intimidade que você tem com Deus. Entendeu? Uma vez eu fui expulsar um demônio, estava na igreja, na Assembleia de Deus. Esse testemunho que te conta é mais antigo, né? E o cara endemoniado, ele veio e agarrou na minha gravata assim, ó. No meio do culto, acabando o culto, eu fui orar e comecei a orar e manifestou o demônio naquele cara. O obreiro estava meio dormindão, o cara veio e me agarrou, né? Agarrou na minha gravata assim. Os irmãos veio segurar ele, eu falei: não, põe a mão nele não. E ele segurava assim, ó, babando, né, com aquela cara, que você sabe, né, como é que o diabo faz, não vou imitar ele. Segurando a minha gravata para querer me enforcar pela gravata. Eu com as duas mãos levantadas assim, ó. Eu disse: Jesus, manda fogo na minha vida agora, Jesus. Faz eu me transformar numa tocha de fogo. Eita glória, irmão, tá dando até uma glória aqui, ó. Faz eu me transformar numa tocha de fogo, Jesus. E o demônio que estava no cara, olhando nos meus olhos, começou a ter olhos de pavor, olhos de medo.
E eu falei, põe mais fogo, Jesus, para queimar esse demônio. Põe fogo na minha gravata. Ele gritava, ai, tá me queimando, queima ele, Jesus. Ele, pum, caiu. Entendeu? Não tem, irmão. Se você tem Jesus, não tem para ninguém, irmão. Se você tem Jesus, não tem diabo que fique na tua frente, irmão. Não tem demônio que fique na tua frente. Se você está com Jesus, irmão, se Jesus está na tua vida, não tem para ninguém. Se você está santificado, se você está obedecendo, por isso que a gente leva tanta porrada, irmão. A gente leva tanta porrada, sabe, as pessoas se levantam, o demônio, ele move a vida das pessoas para falar mal de você, levantam os endemoniados para dizer que você não é de Deus, que você é mentiroso, levanta pessoas para te acusar. Quanta gente me acusou minha vida inteira que eu era adúltero, que eu era ladrão, que eu era prostituto, que eu era isso, que eu era viado. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes Deus levantou pessoas para falar de mim? Você acha que eu comecei a apanhar agora, que tem um idiota, 2 ou 3 falando mal de mim na internet? É isso que você acha? A diferença é que antes eles falavam aqui na minha cidade. Então o diabo sempre vai ter os seus filhos para falar mal de você, onde quer que você esteja. Agora, se você for dar bola para isso, irmão, você não vive. Deixa os caras falar, eu falo isso sempre, deixa que fala, irmão. Deixa que fala. Antigamente os caras diziam que eu tinha amante, depois começaram a falar que eu era viado, depois ladrão. E o diabo sempre vai mudando o repertório. Depois mentiroso. E ele vai falando, irmão. Se você for parar para dar bola para esse tipo de gente, você não vai viver a tua vida com Cristo. As pessoas sempre vão estar tirando pedra em você. Às vezes eu fico puto, fico com vontade de ir lá dar um soco no cara, mas daí passa. Eu fico bravo, mas passa, vai embora e deixa os caras, irmão. Entendeu? Eu queria falar isso para você. Os caras ficaram apavorados quando viram Jesus, porque o mundo espiritual é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a ver no mundo natural. E você tem que conhecer Jesus para você entender as coisas que acontecem na tua vida. Muitas vezes vai ser o próprio Jesus, irmão, movendo as coisas na tua vida para te fortalecer, para te dar uma experiência, para te ensinar algo. É que você cresça na graça, assim como você vem crescendo no conhecimento. Entendeu? Então, muitas vezes você não vai conseguir explicar, porque as coisas que são espirituais, que são sobrenaturais, não têm explicação. Elas são experiências para o teu crescimento, para o teu aprendizado, para que você melhore na sua fé, para que você cresça, para que você entenda, para que você aprenda e para que você amadureça. E quando você estiver maduro, eu não vou dizer que você vai ficar imune, não vai, mas você vai ficar com o teu casco mais duro. E aí dói menos quando você levar uma pedrada. Entendeu? Dói menos, porque você vai continuar levando pedrada até o final da tua vida. O diabo vai continuar batendo em você. Como ele não pode vir, ele, o demônio, e bater em você, porque você está cagando para ele, e você repreende e ele cai por terra, ele vai começar a usar as pessoas que servem a ele. Ele vai dar ideia para as pessoas, ele vai levantar as pessoas, entendeu? Para falar mal de você, para falar do teu ministério, para falar do teu casamento, para falar do teu dinheiro. Sempre ele vai estar levantando subterfúgios para bater em você. Mas, irmão, se o diabo está descontente, se tem gente falando mal de você, falando mal do seu ministério, falando mal da sua igreja, dando porrada, é porque você está incomodando o inferno. É porque você está incomodando o inferno, irmão. Quando você começa a incomodar o inferno, você incomoda o inferno há muito tempo, o inferno se levanta contra você. Então a gente fica chateado, fica. Desculpa eu falar assim, né? Mas é uma bosta as pessoas ficarem falando mal de você, mas eles vão falar mal de quem, irmão? De quem que eles vão falar mal? De quem não faz nada? Eu ia até falar o nome de um pastor aqui, mas ainda bem que eu não falei. De quem não faz nada? Eles vão falar mal do cara que mente? Não, eles vão falar mal de você. Você que está na evidência
Você que está na frente da tropa. Entendeu? É isso que o diabo vai fazer, irmão. Então para de dar bola pro diabo. Não fique triste, irmão. Entendeu? Não fique triste. Não fique triste, irmão. Deixa, o diabo tá fazendo o papel dele e ele tá usando os seus filhos porque os caras normalmente, né, espero que eles se convertam e sejam salvos, mas dificilmente são, né? Porque a Bíblia diz que tem vaso de honra e vaso de desonra. Então tá cheio de vaso de desonra aí que foi levantado por Satanás para bater em você, no teu ministério, para fazer você parar, para fazer você desistir. Entendeu? Mas se você entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados do diabo, do inferno, você vai parar de dar bola pros caras. Você faz como eu, zoa eles, dá um apelido, os caras ficam putos. Entendeu? Você leva eles ao ridículo, porque você, como eu faço, eu criei apelido para todo mundo que fala mal de mim. E cabe certinho, né? E aí você vai zoando e os caras vão cada vez se ferrando mais. Porque você olha para a vida dessas pessoas, você vê que eles são pobres, desgraçados, nus, vive uma vida miserável, todo mundo doente, ferrado. Cada vez pior a vida deles. Porque eles só estão atraindo maldição para a sua vida. Jesus disse que aqueles que abençoar você são abençoados e aqueles que te amaldiçoar são amaldiçoados. Então você não precisa amaldiçoar ninguém. Eu não amaldiçoo ninguém. Uma vez Deus me repreendeu, eu amaldiçoei uma pessoa, Deus falou assim, pô filho, não amaldiçoa ele, a vida do cara já está uma desgraça, ele já está amaldiçoado, você ainda vai lançar mais uma maldição sobre a vida do cara? Eu falei, Jesus tem razão, é verdade. Deixe ele com o seu próprio mal, se revolvendo no seu próprio vômito. O lugar de porco é na lama, o lugar de ovelha é no pasto. Entendeu? Amém? Tão bom a gente trocar experiência, né? Não é? Eu falei para você que o texto aqui traz uma experiência, para a gente trocar uma experiência, né? Para a gente conversar. E assim você vai aprendendo um pouquinho. Talvez não precise viver aquilo que eu vivi, passar por aquilo que eu passei, porque você pega a minha. Pega a minha experiência e aprende e entende. Como eu sempre digo para você, eu não sou o dono da verdade, eu não sou. Irmão, mas a Bíblia é. Eu vou te contando as minhas experiências e você vai aprendendo. Vai aprendendo. Entendeu? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os meus irmãos, os meus amigos. Que a Tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos conduzir, nos ensinar e nos preparar para tudo aquilo que está por vir na nossa vida, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe vocês. A gente se vê de tarde 2 horas, né? Bastante coisa para a gente conversar aí, tá bom? Beijinhos, ó. Deus abençoe vocês. Tchau.